sobre relaxantes musculares, eles podem auxiliar na dor? Como é? Então, André, olha só, os relaxantes musculares são a classe de medicação mais vendida no Brasil. Né? Número Olha aí, 1. você sabia? Eu não sabia. Fiquei sabendo agora. Os mais vendidos, a classe mais vendida de medicação são os relaxantes musculares. Eles são vendidos, assim, né? A indústria farmacêutica coloca eles como relaxantes musculares, mas, na verdade, são medicamentos que têm ação central. Porque quando você pensa Central. no sistema, né? No cérebro, assim, né? E porque quando você pensa, na verdade, em relaxamento muscular, você ia pensar assim, bom, então eu tenho que relaxar o músculo e um relaxante um medicamento ou um tratamento que realmente é um relaxante muscular é o Botox, né? Que se aplica no local e ele provoca o relaxamento da musculatura. Esse seria um relaxante muscular, vamos dizer, que atua localmente, fazendo realmente o músculo ali relaxar. Mas esses que são vendidos como relaxantes musculares, né? A gente tem, por exemplo, o citrato de efedrina, que é um dos mais vendidos no Brasil. Normalmente, ele está sempre combinado com analgésico. Verdade. Então, ele não é vendido ele separadamente. Normalmente, por exemplo, a efedrina é bastante combinada com a dipirona. E aí fica aquela coisa, né? Porque como a dipirona ela tem um efeito analgésico, né? Se você vai usar isso para a dor, você está tendo o efeito da dipirona. Mas a efedrina ela tem um efeito de diminuir a atividade no sistema nervoso central, né? Mas essa coisa, são sempre combinados com analgésico. Aí tem o carisoprodol, que é um outro, que também é vendido como relaxante muscular, que também tem efeito no sistema nervoso central. Normalmente ele é combinado com paracetamol e com um anti-inflamatório também. Então você já vê que você tem uma mistura de coisas, né? Ele não é vendido sozinho, o carisoprodol. Eu, particularmente, não gosto muito, porque ele pode causar dependência. Verdade. Então, mas é o que a gente tem. E a gente tem uma outra medicação que é bastante interessante, que é vendida pela indústria farmacêutica como o relaxante muscular, que é como que chama? Cloridrato de ciclobenzaprina. Isso. E o cloridrato, eu não vou falar os nomes comerciais, assim, Não, acho que não tem nada a ver. Vamos falar das... Vocês depois olhem nas formulinhas lá para ver o que tem. Mas a ciclobenzaprina é um medicamento interessante, porque ele tem um bom efeito analgésico, mas, embora ele seja vendido como um relaxante muscular, ele tem uma característica química, uma composição química, muito semelhante dos antidepressivos. Então, na verdade, a ciclobenzaprina, ela aumenta a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central. É bem parecido com a ação dos antidepressivos. Olha que E tem a interessante. vantagem que, como ele é vendido como relaxante muscular, o paciente ele aceita melhor. Porque quando a gente fala, eu vou te dar um antidepressivo para dor, se Aí você já tentar não a convencer, ele vai falar coisa, assim, mas eu não tenho depressão. Né? a coisa enrola toda vez que eu tenho que explicar. Porque a pessoa vai ler no rótulo e o uso principal é como antidepressivo, né? Você não está pensando como medicação para dor, né? E aí eu também tenho que desenrolar esse assunto. Toda vez que acontece, eu vou lhe dar essa medicação, que é especial, que é diferente, e tem esse uso na dor também, né? Daí a gente tem que explicar que é uma dose menor, que vai ter um efeito analgésico. Mas se você usar, por exemplo, a ciclobenzaprina, você vai estar tendo o efeito, né, do mesmo mecanismo para a dor de um antidepressivo e o paciente vai aceitar numa boa. Você não vai ter que explicar tudo isso daí para ele. Falar, é um relaxante muscular, todo mundo está acostumado a tomar, né? Então tá. Então, Mas
o pessoal entendeu aí que a ciclobenzaprina, que vocês vão ver é super frequente, ela na verdade funciona praticamente como um antidepressivo. Tem os mesmos efeitos. E os demais, aí nem sempre a gente compreende o efeito central que é dado, né, professora? Tem alguns que a gente não sabe bem como é que Não, André, funciona, não né? é muito bem conhecido. Não é muito bem conhecido. O que a gente sabe é assim, que eles deprimem o sistema nervoso central, mas é uma depressão não seletiva, não tem um mecanismo específico. Por exemplo, a efedrina tem o efeito antimuscarínico, né? Diminui a atividade colinérgica, mas falar que é um relaxante muscular, se você tomar, eu não estou fazendo propaganda de álcool, mas se você tomar uma taça de vinho, por exemplo, Sim. você também vai ter qualquer coisa que diminua a atividade do sistema nervoso central, indiretamente vai acabar tendo um efeito aí, né, um certo efeito de relaxamento muscular. Mas ela não é uma droga específica para provocar relaxamento muscular. Mesmo porque se a gente tomasse um medicamento que fosse específico para isso, ele seria extremamente perigoso. Porque tem a questão da respiração, né? Você para o músculo, você relaxa o músculo da respiração, para de respirar, né? Seria um medicamento extremamente perigoso. É verdade. E muitas vezes se dá uso para os benzodiazepínicos, né? Como relaxantes musculares, né? Um dos efeitos, né? Aquilo, Não, pessoal, que é o diazepam. O diazepam, midazolam, flunitrazepam, isso que o pessoal gosta aí de tomar para dormir, às vezes pode ser associado para usar tratador lombar, por exemplo, né? Também. Também os antihistamínicos também, né? Que acaba provocando, né? Um efeito assim de depressão no sistema nervoso central, dá sono, relaxa a musculatura, né? Também é uma outra opção, né? Lembrando que os antihistamínicos, pessoal, são essas medicações que você toma quando está gripado, quando está resfriado, e também tem esse efeito, né? Que a gente está vendo aí de relaxamento muscular. Isso é uma coisa interessante, porque o pessoal já vai, o médico, o dentista, quem tratador já sabe ir modulando isso, né? E às vezes você se depara com uma coisa, o que é isso? Não, ele está sabendo o que está fazendo, né? De jogar junto medicações que têm efeitos que combinados podem ajudar mais, né, professor? Pois é, o antihistamínico também, né? Ele pode ser usado no caso de insônias, né? Eventualmente, porque a histamina ela é um neurotransmissor importante para a manutenção do estado da vigília, né? Da gente estar acordado. E quando você toma um antihistamínico, você diminui, né? O efeito da histamina, ela também dá um relaxamento, provoca um sono, né? Quando a gente está com sono, a gente fica, todo o sistema nervoso já vai diminuindo a atividade, promovendo assim esse efeito de relaxamento, que é secundário, né? Não é um efeito direto ali no músculo, né? É o Botox, por exemplo. Então, lembrar esse conceito, pessoal, que às vezes tem muita coisa combinada junto e é difícil de dizer qual é o efeito isolado de cada medicação. Às vezes você toma uma medicação, vai olhar, são 3, 4 compostos. Eu já vi, tem marcas famosas que tem combinado o antihistamínico com dipirona, por exemplo, né? Que você toma para aliviar a dor e já tem um relaxamento, dá uma sonolência e um relaxamento muscular. É por aí, né, professor? A dipirona está sempre, em muitas dessas formulações, a dipirona está sempre ali junto, né? Está sempre no rolo, né? É um ótimo analgésico, né? Claro. Então, o pessoal combina mesmo, né? A dipirona.